I never made it, but I know what it takes. Someone Meio e não é assim que funciona, isso basta extração de cada zangue, cada furo. Isso é que dá a boca. Chinesas você tem vários que desenvolveu através do fio ion pumping, também conhecido da mocha, dessa mochinha pequenininha que nós chamamos de osso. 5 por 30, 25, a gente consegue comprar. Japonesa, um conhecimento muito profundo, muito estudo. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Salve galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a professora Lídia. A gente vai fazer uma série de perguntas e respostas para ela e vamos ver um pouco da visão, da escolha dela pela acupuntura japonesa, o que a fez decidir pela escola japonesa. Bom, Lídia, para quem não sabe, ela é coordenadora aqui do curso da Ebramec e professora de acupuntura japonesa há mais de 10 anos, tá bom? Bom, muito obrigado, primeiramente. A minha primeira pergunta para você é, dentre os estilos de acupuntura, o que o motivou a ser praticante da acupuntura japonesa? A acupuntura japonesa foi um desvendar do mistério do que, de fato, aquele agulhamento, aquela palpação provocava nas pessoas. Foi um negócio extremamente interessante porque é muito direta a ação da técnica japonesa em relação às técnicas chinesas, né? E você tem, portanto, um resultado muito rápido, uma diferenciação para o paciente muito importante. Mas mesmo assim você está tratando a causa, você não deixa de tratar a causa. E isto tudo depende de treino, de técnica, de muita prática para você desenvolver isso. Mas mesmo tratando a origem de tudo, a causa de tudo, você obrigatoriamente resolve muito rápida a problemática toda do paciente. Isso me fascinou. Bom, em cima disso, né, dessa conquista, assim, o que você acha, que é a pergunta que o pessoal mais faz sempre, é de qual é a maior diferença que você enxerga entre a acupuntura chinesa e a acupuntura japonesa e quais são as suas maiores semelhanças? Eu vou começar pelas semelhanças, tá? O agulhamento que a gente tem nas escolas, de uma maneira geral, é que o agulhamento chinês tem que ser profundo, provocar. Não é isso, não é verdade. Eu tenho que colocar a agulha buscando onde é que está o chi aqui, onde está aquela camada em que eu não consiga penetrar mais. Quando eu chego ali, eu de leve dou um outro estímulo, como que pedindo licença para aquele bloqueio, para que eu possa passar. Se eu simplesmente perfuro aquele bloqueio, eu espalho aquele chi aqui numa região. Então eu tenho que delicadamente pedir que ele se afaste ou pedir que ele se dilua e ele entre no sistema linfático e seja liberado no organismo das formas naturais, tá? Essa eu acho que é a grande diferença que existe e semelhança também que existe entre os dois, né? Porque as técnicas chinesas pedem que você entre com calma, tranquilidade, encontre aquele ponto de bloqueio e de leve dê o estímulo, jamais buscar o teti. O teti está na mão do acupunturista, porque ele é que sabe o momento em que a agulha não pode mais penetrar. Diferente daquilo que a gente ouve falar de que deva ser o teti chinês. Eu tenho que penetrar e passar aquilo. Não, não é assim que funciona, basta estudar um pouco mais profundamente que a gente percebe essa diferença, tá? Eu acho que fundamentalmente é isso. Em relação aos fundamentos, assim, o que você acha? Que um fundamento de uma contradiz outra, um fundamento de uma complementa a outra? Como é que você interpreta isso? A base teórica da medicina chinesa é a mesmíssima da base japonesa. O que é a base teórica? O que são os 5 elementos? Como é que eles se formam? Como é que eles se relacionam? O que é a fisiologia energética? Como é que funciona no momento que eu respiro, engulo água ou comida? O que acontece a partir daí? E outro exemplo importante
é você ter a leitura do corpo do paciente da mesma forma. Eu tenho que apalpar, eu tenho que ver pulso, eu tenho que sentir e fazer uma anamnese o mais detalhado possível, sempre pensando nos 5 elementos, tá? Sempre pensando nessa base energética do corpo, função de cada Zhang, cada Fu. Isto é que dá a base das duas coisas, das duas escolas, e que, portanto, é a mesma coisa. Eu não posso agir diferente. As técnicas têm variações de mestre para mestre. Dentro das técnicas chinesas você tem vários mestres. Dentro das técnicas japonesas você também tem vários mestres, né? E assim, baseado na sua experiência e na sua visão como um todo, né? Falando já desse aspecto técnico, qual é a técnica, na sua opinião, que é a mais conhecida dentro da acupuntura japonesa, que é a mais divulgada, que todo mundo que até mesmo trabalha com a chinesa já ouviu falar e vem comentar? Aqui hoje em dia, se tem mais contato, são as técnicas que o Manaka desenvolveu através do fio Ion Pumping, também conhecido como fio de Manaka. Isso é o que mais se divulga. O uso da mocha, dessa mochinha pequenininha que nós chamamos de Okyu, e que também vira um grande mistério dentro do uso dela dentro das técnicas japonesas, e que não tem mistério nenhum, é uma coisa extremamente simples, basta saber o porquê e como usar. E o agulhamento, o tipo de agulha que se usa tanto nas técnicas chinesas quanto na japonesa. As técnicas chinesas, o agulhamento, o tipo de agulha, mais ou menos 25 por 30, 25 por 40, 30 por 30, 30 por 40. Nas técnicas japonesas, as agulhas mais comumente usadas são as 18 por 30, 18 por 40, 16 por 30, 16 por 40. E aqui no Brasil a gente consegue comprar livremente as agulhas 20 por 30 ou 20 por 40. Tá. Assim, você teve uma experiência até mesmo com alguns professores de fora que chegavam a usar essas agulhas mais finas, que tinha essa diferenciação técnica, né? Você acha que, porque provavelmente você teve uma pincelada, certo? Antes de fazer alguns cursos, por exemplo, o próprio curso do Manaka, antes de ter o curso com um representante do sistema, você chegou a ter uma pincelada aqui no Brasil, não teve? Foi com o Cunha, Antônio Augusto Cunha, que os livros que hoje nós temos acesso em português são os livros do Cunha, e que foi absurdamente fantástico para todo mundo, que chegou próximo da acupuntura japonesa, que aliás foi ele quem trouxe essa abertura para a gente, tá? A grande qualificação em relação àqueles que vieram, mestres que vieram de fora, o jeito de agulhar, o jeito de colocar a agulha, a forma de você abordar o paciente, o como fazer a palpação. As duas escolas, a chinesa e a japonesa, têm a palpação, têm o agulhamento, têm a abordagem, uma de uma forma, outra de outra. E o que eu percebo, para mim, é mais fácil este jeito japonês de abordar. Sim. E aí você percebeu então que isso foi o que foi o maior diferencial aqui do que já era feito no Brasil? Foi exatamente essa característica mais técnica? Mais técnica, foi essa, né? Característica mais técnica, onde você precisava de um certo treino, uma certa prática, para desenvolver esse tipo de agulhamento, esse tipo de palpação, esse tipo de verificação do pulso, e como fazer anamnese também. Então isso tudo dependeu de prática, de exercício, e que daí cada um tem a sua forma de praticar. Então, já em cima disso, né, dessa maneira de praticar, dessa maneira de abordar o paciente, também é uma pergunta que todo mundo sempre faz, né, a acupuntura japonesa, ela se difere em alguns aspectos, e um dos pontos que todo mundo se pergunta é como é que é feito um tratamento psicoemocional, né, com a acupuntura japonesa. Isso vai depender muito da técnica. Por exemplo, o Sawada tinha pontos nas pernas onde ele tratava o problema emocional.
O Nagano, por exemplo, tem pontos nas costas, na região do Ruatô, na torácica média, é mais ou menos ali naquela região onde ele resolvia os problemas emocionais. O jeito de usar a ventosa também é um jeito japonês para tratar os problemas emocionais, que é aquela famosa técnica bubu, segundo os japoneses. A tradução desse bubu foi flash, e a forma como eu falo é poc-poc, porque o barulho que você faz quando tira a ventosa é um poc, poc, poc. Então, para mim, ficou técnica poc-poc. Legal. Tá? E, em suma, né, no seu parecer geral, né, como você definiria assim, a acupuntura japonesa num todo? Ela é uma técnica extremamente delicada, suave, em que eu resolvo muito rapidamente as queixas principais do paciente e consigo traduzir a abordagem científica para o jeito, para aquela base teórica, tanto chinesa quanto japonesa. Eu trago essas informações para este campo e consigo tratar visando a melhora segundo essa visão, essa origem da medicina chinesa. Tá? Bom, gente, então fica aí uma palhinha de um pouco de uma pessoa que tem um conhecimento ímpar à acupuntura japonesa, um conhecimento muito profundo, muito estudo. Como falei, sendo coordenadora hoje em dia de curso, e quero agradecê-la. Obrigado por disponibilizar esse tempo, por passar esse saber para mim, de verdade, e espero que vocês curtam um pouco e entendam um pouco mais, no olhar de um mestre, como funciona a acupuntura japonesa. Muito obrigado. Obrigada a todos.